O Instituto Sarê apresenta Aos Quatro Ventos. Olá, musicais, bem-vindas e bem-vindos aos Quatro Ventos, o podcast de música do Instituto Sarê. Eu sou Edson Natali e prossigo com vocês neste terceiro e derradeiro podcast da série totalmente dedicada ao instrumentista, compositor, arranjador e pesquisador Antônio Madureira. Esta é uma iniciativa do Instituto Sarê, que desenvolve diversos projetos de apoio à pesquisa e fomento, focados especialmente na música brasileira. Por aqui, estamos sempre em campo para promover um modelo inclusivo e plural de educação e convívio, para identificar, preservar e ampliar o acesso a acervos. Então, se você gosta de música, temos muito em comum, e se você acredita no poder transformador da educação, também. Importante dizer que os roteiros desta série foram estruturados tendo como base os 3 livros da série Antônio Madureira Armorial, concebidos e produzidos pelo Instituto Sarê. Os livros contam a história de Madureira e de seu envolvimento com o movimento armorial e Ariano Suassuna, além de compartilhar também 40 partituras e composições armoriais de Antônio Madureira. Os livros estão à venda através do site do Instituto Sarê e você encontra também em diversas livrarias pelo Brasil. Então, vamos começar nossa viagem ouvindo música. Nau, de Antônio Madureira.
Ouvimos Now, composição de Antônio Madureira. Nesse nosso terceiro podcast, vamos abordar também a riquíssima fase em que Madureira musicou poemas, compôs obras para violão solo e trilhas para cinema e teatro. Além disso, gravou discos com artistas como Assis Lima, Ronaldo Correia de Brito e Rodolfo Streuter, que gravou com ele o disco Romançário. A respeito de toda a amizade, convivência e trabalho conjunto com Madureira, Rodolfo Streuter, produtor, compositor, instrumentista e criador do grupo Pau Brasil, disse o seguinte: Zoca às vezes me lembra João Cabral de Melo Neto, que não gostava de música. Não por essa diferença, mas por sua maneira direta de conduzir sua composição. Como Cabral, Madureira não ressoa. Ele existe na essência, sem artifícios. É pedra de lei, orgulho brasileiro. E além do mais, orgulho meu, por ter compartilhado realizações tão fundamentais e básicas para que se entenda como somos, de onde viemos e talvez para onde iremos. Esse depoimento faz parte do terceiro volume dos livros Antônio Madureira Armorial. E por aqui, vamos ouvir Romançário, uma parceria entre Madureira e Streuter.
Ouvimos Romansário, de Antônio Madureira e Rodolfo Streuter, do álbum de mesmo nome, Romansário, lançado em 1997 pela gravadora Pau Brasil. O último disco do Quinteto Armorial foi Sete Flechas, lançado pela Marcos Pereira Discos em 1980. Mas essas não foram as derradeiras participações do grupo em gravações, fato que aconteceu de fato no disco Erva Cidreira, de Doroti Marques, quando gravaram na música Um Buzeiro, de autoria de Elomar Figueira de Melo, com arranjos do próprio Madureira. Aliás, farei aqui uma pequena digressão para aproveitar que estamos falando de Doroti Marques, grande compositora e cantora, dona de uma trajetória intensa e muito importante, não só como artista, mas também como arte educadora, que há muitos anos é referência pelos projetos que desenvolve, principalmente na Chapada dos Veadeiros. Digo isso por dois motivos. Primeiro, porque iremos ouvir em seguida justamente Um Buzeiro, que, como já dissemos anteriormente, foi a derradeira gravação em disco do Quinteto Armorial. E também para te contar que o Instituto Sarê editou a mais completa publicação a respeito da vida e obra de Dércio Marques, irmão de Doroti. O livro, Dércio Marques, da Latinoamérica ao Brasil de Dentro, de autoria de Letícia Bertelli, é maravilhoso. Eu adorei e recomendo fortemente para quem já conhece e admira a obra do Dércio Marques ou para quem quer conhecer um artista brasileiro com uma trajetória única e inspiradora. Este livro está disponível também para compra através do site do Instituto Sarê. Vamos ouvir então Um Buzeiro, de Doroti Marques. Mas cadê meu zumbuzeiro que florava todo ano nas baixadas, nas veredas, manamia? Cadê o pé de umbu, meu mano? Mas cadê meu zumbuzeiro? Mas cadê meu zumbuzeiro que florava todo ano nas baixadas, nas veredas, manamia? Cadê o pé de umbu, meu mano? Mas cadê meu zumbuzeiro?
Mas cadê meus umbuzeiros? Ouvimos Umbuzeiro, composição de Elomar Figueira de Melo, música que consta do disco Erva Cidreira, de Doroti Marques. E que bom que pudemos falar de Doroti e de Dércio Marques. Mas agora, voltando ao Quinteto Armorial. Suas 3 últimas apresentações aconteceram em 1980, sendo que em uma delas, a do auditório Benício Dias, na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, foi no dia 7 de julho deste ano de 1980. E teve dupla função, a de lançamento do disco Sete Flechas e, simultaneamente, a despedida do grupo, já que as outras 2 apresentações que se sucederam foram realizadas apenas para o cumprimento de agendas já pré-determinadas. Vamos ouvir então Xinquan, composição de Antônio Madureira, uma das músicas deste disco, o Sete Flechas. Ouvimos Xinquan, de autoria de Antônio Madureira, que integra o disco Sete Flechas, o derradeiro disco do Quinteto Armorial. E agora vamos falar um pouco a respeito do Quarteto Romançal, um conjunto de música instrumental criado por Madureira no contexto do projeto Pernambuco Brasil, programa que marcou a primeira gestão de Ariano Suassuna como secretário de Estado da Cultura de Pernambuco, entre 1995 e 1998, durante a gestão do governador Miguel Arraes. Esse projeto marcou o retorno da participação político-cultural de Suassuna, que aproveitou a oportunidade para expandir e amadurecer as ideias semeadas pelo movimento armorial na década de 1970. E para isso, nada melhor que uma boa conversa com Francisco Andrade. Bem-vindo, Francisco. Então vamos por parte. O movimento armorial, ele foi estipulado pelo Ariano em 3 fases, não é? A fase preparatória, que é a fase que antecede o próprio movimento, onde estão os materiais, os compositores se debruçarem, música barroca, compositores brasileiros, cultura, etc. A fase experimental, que é a que dá início em 70 com o movimento, né? E em 1975 entra a fase romançal, quando o Ariano cria a Orquestra Romançal Brasileira, que foi uma espécie de uma expansão do trabalho do Quinteto Armorial. Né?
E foi uma orquestra que se contrapôs ao trabalho da Orquestra Armorial de Câmara, porque eles incorporaram dentro daquela orquestra berimbau, pífano, trompete, trombone, clarinete. Obrigado, Francisco. Então vamos ouvir agora Toque dos Encantados, antiga melodia dos índios Pancararu, com o Quarteto Romançal. Ouvimos Toque dos Encantados, a antiga melodia dos índios Pancararu, música que abre o disco No Reino da Ave dos Três Punhais, lançado pela gravadora Ancestral em 1999. O legado de Antônio Madureira vai além dos maravilhosos trabalhos do Quinteto Armorial e do Quarteto Romançal, e tem muita importância na vida de outros artistas, como é o caso da bailarina e coreógrafa Maria Paula Costa Rego, que criou, com Ariano Suassuna, o grupo Grial de dança. Ela mesmo conta que Madureira foi seu primeiro professor armorial, quando integrava o Balé Popular do Recife. Esse depoimento consta no terceiro volume da série Antônio Madureira Armorial. E o Braulio Tavares destaca também, desta forma, a trajetória do Zoca relacionado à própria história do Quinteto Armorial. Diz ele: a música de Madureira surgiu sob a inspiração desse sonho coletivo, que era não só de Ariano, dos seus discípulos, dos seus colegas. Era o sonho de, através de um dos raros movimentos artísticos e culturais surgidos no interior de uma universidade, unir as pontas extremas desse Brasil, onde nada é completo sem o seu oposto. E para você, Francisco, qual é a dimensão do Zoca na história da música brasileira? Eu vejo que a dimensão dele é de uma grandeza muito especial, porque a maneira como o Zoca trabalha os emblemas, né, ele criou um campo arquetípico dentro da música dele, que é muito interessante, porque eu vejo isso pelos trabalhos que tocam música armorial e quando eu me apresento com grupos de música armorial, o quanto toca nas pessoas
na memória das pessoas, a música dele. Justamente porque como ele trabalha os emblemas de uma forma que é só ele que soube fazer, de uma forma muito original, né? Como ele fez, como ele compõe, e desperta um campo de memória muito forte dentro das pessoas. Então, é muito comum quando a gente vai se apresentar e passa pelos lugares, as pessoas virem depois conversar e trazer memórias delas, né? De situação, do lugar, do repente, então, ele tem uma importância muito grande, porque é uma obra, no fim das contas, de toda a potência musical, mas ela é muito interdisciplinar, não é? Sim. Porque ele mexe com a história, ele mexe com a antropologia, ele mexe com a ancestralidade. E como compositor, ele ocupa um lugar muito especial, né, na música brasileira também, né? Pois é. Eu vejo que esse lugar, ele ainda está para ser descoberto, né? E aí eu considero que o Sarê, né? Elis, o Sarê, toda a equipe do Sarê que se prontificou a tocar esse projeto, a dar voz, né? Esse compositor, fazendo um trabalho de uma importância muito grande para o Brasil. Porque a gente vem vendo o resultado, né? O retorno disso, né? Recentemente, um estudante, um jovem de 20 e poucos anos, lá do Rio, da UFRJ, do curso de música, do núcleo de música contemporânea da orquestra da universidade, ele fez uma orquestração, né, do Homem da Vaca e o Poder da Fortuna, e foi exibido recentemente, né, com aquele grupo, e isso se deve a esse material, né? Ele conseguiu, a partir dessas transcrições, conhecer essa obra, esse compositor. Obrigado, Francisco. E mais uma vez, parabéns por todo o trabalho. O Francisco citou agora há pouco uma composição do Madureira chamada O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna. Então quero dizer que a partitura dessa obra, assim como de outras músicas que ouvimos por aqui, estão disponíveis em suas formações originais, isso é maravilhoso, nos 3 livros da série Antônio Madureira Armorial. Então se você é professora, professor, regente, instrumentista, enfim, uma trabalhadora, um trabalhador da música, não se esqueça disso. E agora, vamos ouvir Antônio Madureira tocando Estrela Brilhante, música do disco Antônio José Madureira, violão.
Ouvimos Estrela Brilhante, composta e interpretada pelo próprio Zoca ao violão. Aliás, importante dizer que Madureira gravou 2 discos de violão, em 1982 e 86, nos quais reuniu 22 composições para violão solo. Ambos os discos são independentes. Algumas das músicas desses discos nasceram dedicadas a pessoas do círculo dos afetos do Zoca, como o próprio pai, a quem dedicou Valsa de Fim de Tarde, e outras, como Rugendas, dedicado ao violonista e compositor Paulo Bellinati, Choro Azul, para Carlos Pena Filho, Ponteado, para Ariano Suassuna, e Estrela Brilhante, que ouvimos há pouco, que foi dedicada para sua filha, Lia Madureira. E já que ouvimos anteriormente a música dedicada à filha, Lia, vamos ouvir agora Valsa de Fim de Tarde, que é dedicada a seu pai. E aqui eu ressalto que o pai do Madureira também era músico. Sente só, Valsa de Fim de Tarde. E é com Valsa de Fim de Tarde que encerramos nossa trilogia de podcasts dedicado à vida e obra desse grande, imenso artista, Antônio Madureira, nosso Zoca. O artista que deu forma musical ao movimento armorial de Ariano Suassuna e que concebeu uma obra extremamente original dentro da história da música brasileira. Esse roteiro foi baseado no 3º livro que compõe a série Antônio Madureira Armorial. Não deixe de conhecer mais a respeito dessa publicação acessando o site do Instituto Saré, onde inclusive você poderá comprar os livros, caso deseje, ou simplesmente conhecer mais a respeito navegando pelo site. Importante que você saiba que o 3º volume dessa série de 3 livros, dedicado a Antônio Madureira, foi concebido pelo Instituto Saré, com coordenação geral da Marcela Bertelli, pesquisa e textos do Francisco Andrade, transcrição das obras Francisco Andrade e Onan Daniel, com a revisão musical do próprio Antônio Madureira, textos adicionais do Carlos Sandrone e da Marília Santos e coordenação editorial da Teté Martins. Eu, Edson Natali, me despeço e agradeço sua atenção e companhia, não sem antes ressaltar que o roteiro deste podcast foi feito a 4 mãos, em parceria com a querida amiga e jornalista Teté Martins. A gravação foi realizada no Estúdio Medusa, tendo Janja Gomes como operador e editor de áudio. Muito obrigado
e até o próximo Aos Quatro Ventos.